Olha, vocês lembram do acidente que mostramos aqui no Cidade, no dia 25 de novembro, que chocou a cidade de Joaquim Gomes, zona da mata aqui de Alagoas? A vítima foi um adolescente de 15 anos que morreu após cair de um ônibus escolar, tá? O ônibus estava levando esses adolescentes para a escola. Ele estava próximo à porta, caiu e foi atropelado pelo próprio veículo. O motorista desse ônibus vai ser indiciado por homicídio culposo. A repórter Beatriz Lacerda está com a gente ao vivo e tem mais informações. Beatriz, já há constatação por parte da polícia de que o laudo do ônibus também mostrava algum tipo de problema, alguma dificuldade? Esse laudo também já saiu, Bia? Sim, Edson, o laudo do Instituto de Criminalística ficou pronto e comprovou que a porta do ônibus ela estava com defeito. Diante disso e também do que disse o motorista no seu depoimento, a polícia decidiu indiciar esse profissional que estava transportando os estudantes para a escola, lá no município de Joaquim Gomes, que fica na zona da mata aqui de Alagoas, como você disse, no dia 25 de novembro. A vítima desse trágico acidente foi o adolescente Mislan Odilon Lima dos Santos, de apenas 15 anos. De acordo com o depoimento do motorista, o adolescente, o Mislan, ele estava encostado nessa porta, justamente porque o ônibus estava tão lotado que não tinha nem espaço para ele sentar, e ele ficou ali espremido entre outros estudantes e a porta do coletivo. Num dado momento, essa porta que estava com defeito abriu e o estudante caiu do coletivo, sendo atropelado pelo próprio ônibus. O Odilon morreu na hora, não houve nem sequer tempo de socorro. Naquele dia do acidente, o motorista chegou a procurar uma unidade da Polícia Militar, que ficava bem próxima ao local do acidente, e já disse naquele momento que sabia que a porta do ônibus estava com defeito e que, inclusive, já tinha avisado na Secretaria de Educação, já tinha avisado a Prefeitura sobre aquele problema. Mesmo assim, o ônibus ficou liberado para fazer o transporte desses estudantes. Mas, de acordo com o delegado Rubens Cerqueira, que conduziu este inquérito, o motorista, quando prestou seu depoimento, ele mudou essa versão e disse que não sabia que a porta do ônibus estava com defeito. Então, diante dessa contradição e também do laudo do Instituto de Criminalística, que comprovou que a porta estava assim com defeito e que, portanto, o motorista assumiu o risco, uma vez que levou aqueles estudantes ali, ele foi indiciado. E o indiciamento, no entendimento do delegado, foi por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, porque de fato ele não tinha intenção de matar, mas acabou ali assumindo o risco, uma vez que sabia do defeito na porta, e mesmo assim levou os estudantes no ônibus super lotado. O inquérito vai ser concluído amanhã e remetido ao Ministério Público. A gente lembra a vocês que esse caso foi tão triste, né? A morte do Mislan Odilon, que na época a prefeitura da cidade decretou um luto de 3 dias. Volto com você, Edson. Pois é, Bia, é uma tristeza muito grande. Claro que o motorista não imaginou, né, que vou hoje sair, alguém vai morrer no meu ônibus. Obviamente que isso não foi a intenção dele. Mas, a partir do momento que você é responsável pelo veículo, né, você transporta essas crianças, então a responsabilidade, de fato, é do motorista. Ele ou não saía com esse ônibus, porque não tinha condição de rodar, ou isolava essa porta, ou seja, não utilizava, não deixava ninguém próximo dessa porta. O ideal, na verdade, era o ônibus nem rodar, né? Mas não sei se tinha um ônibus reserva, enfim, não sei qual era a situação lá da cidade. Mas a partir do momento que ele sabia que tinha um problema e mesmo assim saiu com o ônibus, né? Ele, de certa forma, tem uma participação, infelizmente, na morte dessa criança que estava encostada numa porta, estava indo trabalhar e de fato, né, Bia, morreu no local, não teve nem a possibilidade de ser salva. Ela faleceu no local. Edson, foi uma verdadeira tragédia, né? Você imaginar que esse estudante estava ali indo nessas condições, né, para a escola, um ônibus que só tinha o motorista de adulto, ele também fez questão de pontuar isso, né? Uma responsabilidade tremenda num ônibus que não tinha essa condição ideal para fazer esse tipo de transporte. Então, primeiro fica aí um alerta para todas as prefeituras, né, de todos os municípios. Se existem ônibus que estão em situação precária, é urgente rever isso, recolher esses ônibus, porque é uma questão de vida ou morte. E no caso do que aconteceu lá em Joaquim Gomes, custou a vida de um estudante de apenas 15 anos, uma porta com defeito. Então, de fato, o indiciamento vai acontecer, de acordo com o entendimento policial, por homicídio culposo. Fica o alerta para
à Prefeitura de Joaquim Gomes e também para outros municípios que façam esse tipo de transporte. É preciso ter muito cuidado, né? Quando você está levando ali vidas e vidas de menores, e ainda por cima só tinha um adulto, não tinha mais ninguém para fiscalizar. Sem falar da superlotação, que já é um outro ponto. Agora, a gente procurou a Prefeitura de Joaquim Gomes e eles informaram que, por enquanto, não vão fazer nenhum pronunciamento, não vão se pronunciar de maneira precoce, porque eles não receberam nem o laudo da perícia, ainda confirmando o defeito no coletivo, e nem também o resultado do inquérito da Polícia Civil. Então, sem essas duas informações, a Prefeitura da cidade preferiu não se pronunciar por enquanto. Edson.